Fala Abelardo, fala Abelarda, sejam bem-vindos a mais um Abelardo Entrevista, que é um podcast, um programa de troca de ideias, e sempre uma vez por mês eu vou fazer um episódio que sou eu sozinho, trocando uma ideia com vocês, que é uma auto-entrevista, um bate-papo, uma videoaula, uma mistureba. Então normalmente vão ser 4 episódios no mês, ali segunda ou terça-feira, sendo que um desses episódios sou eu sozinho aqui, trocando uma ideia, e os outros 3 com convidados. Ia falando até 3 com convidados, certo? Então quem puder, deixa o joinha no vídeo, se inscreve no canal também, muita gente assiste e não é inscrito. Vou pedir para vocês sugestões de temas para esses episódios que sou eu sozinho, tá? Então coloca aqui, gostaria que você falasse aí durante 50 minutos, 1 hora, sobre treinamento para 5 km. Gostaria que você falasse sobre treinamento para meia maratona, sobre suplementação, alguma coisa, né? Que eu não sou nutricionista também. Coloquem aí embaixo sugestões de tema, tá bom? Isso é muito importante, ajuda bastante. E aí fica legal também que é um tempo maior aqui trocando ideia. Normalmente as aulas que eu faço tem 10, 15 minutos e esse aqui é um período maior aí para vocês consumirem mais conteúdo. Hoje aqui a minha ideia é falar um pouco sobre a evolução do treinamento de corrida de rua, o que mudou das antigas para o período mais atual de uns 10 anos para cá, o que continua igual. Será realmente que teve mudanças significativas? Vou abordar dentro desse tema, da diferença, tá até na thumb, no título do vídeo, né? A diferença do treinamento das antigas, de um período mais antigo, para o treinamento atual, onde tem mais termo técnico, você tem internet, né? Então consome mais coisas, sabe o que está fazendo. E antigamente era mais a grosso modo, teoricamente falando. Certo, Abelardos? Então vamos devagarzinho aqui, na boa, que vai dar tudo certo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, a gente já começa, que seguidão assim não é fácil, né, garotinho? O primeiro ponto aqui para dar uma pequena introdução é o treinamento em si de corrida, a base dele, e isso nunca vai mudar, tá? A base do treinamento de corrida é volume, que é você somar o tanto que você corre na semana para ter o volume semanal. Então, se o cara corre 5 dias na semana, 10 quilômetros cada dia, ele tem um volume semanal de 50 quilômetros. Isso aí eu já expliquei em várias aulas, então a maioria já sabe. Então, volume semanal e mensal, né, somando as semanas do mês. Intensidade, que são os treinos de tiro, fartlek, rodagem progressiva entra como treino intenso, treino com variação de ritmo, onde você corre de repente 2 km forte, 1 km fraco, tiro na rampa, treinos mais intensos mesmo, onde o coração vai na boca, não tem muito segredo, né? Isso aí são os treinos de intensidade. E força, você pode trabalhar força com a musculação tradicional. CrossFit, apesar de eu achar o CrossFit não tão legal para quem corre, porque desgasta muito, aí ele acaba competindo muito com um treino de corrida, não acho tão interessante. Pilates é como que eu posso falar? Uma atividade, um exercício muito bom para quem quer evoluir na corrida, porque você trabalha bastante alongamento, e muito corredor machuca porque está encurtado. Está totalmente encurtado ali a panturrilha, o tendão, posterior de coxa, começa a pegar ali o ciático. E no Pilates você alonga, você ganha força e você ganha mais amplitude. Então é interessantíssimo para quem corre. Você pode também trabalhar força com tiro na rampa, que aí entra intensidade, mas entra força também. Pode ser uma rampa mais longa, onde você sobe ela um pouco mais cadenciado, não em forma de tiro, mas visando ganhar força. Uma rampa de 400 metros, 500 metros. E você trabalha a força específica também, que é em rodagem com sobe e desce.
Então vai correr uma hora, corre uma hora em um percurso que você pega algumas subidas e descidas. Aí você trabalha a força concêntrica e excêntrica, né? Trabalha a força subindo e para descer também você precisa de força. Muita gente sobe bem e não desce bem, por incrível que pareça. Então isso seria força. Então o que resume aí o treinamento em si, e isso de fato não vai mudar, eu vou explicar no decorrer aqui. Volume, que foi o que eu falei, intensidade e força, certo? Esses são os 3 parâmetros aí que sempre existiram, que todo mundo sempre soube que eles existem, só que hoje em dia mudou. O que mudou, Abelardo? De fato, algumas nomenclaturas, vou falar dessa forma, não sei se é assim que fala. O nome de alguns treinos que nós treinadores sabíamos, né? Nós treinadores, pessoal que é da educação física ali, que de repente nem trabalha tanto com corrida de rua, eles sabem, porque aprende na faculdade um pouco, né? A grosso modo ali, mas você aprende. Nomes mais técnicos. Então, isso antes só nós sabíamos, basicamente. A gente pegava e passava para o aluno dentro desses termos, o aluno executava, mas basicamente ele só sabia o que era volume, intensidade e força. O que seriam esses nomes? Vou dar alguns exemplos aqui. Treino de VO2 máximo, treino de limiar de lactato, treino de potência aeróbica, você fazer um treino de tiros que não é tão intenso e você entender que naquele treinamento o seu treinador está trabalhando limiar de lactato ou potência aeróbica. Então o tiro é mais lento que o ritmo de prova, está teoricamente fácil, mas é o objetivo daquele treino. Então tudo isso, eu só citei alguns aqui, nós sabíamos, mas vocês não sabiam. E hoje em dia, eu até sou culpado disso, na internet a gente destrinchou um pouquinho, entendeu? Começou a explicar esses termos para vocês foram entendendo, aprendendo, isso na parte de geral de corrida. Treino de força também, todo mundo achava que força era só levantar peso. Hoje em dia, os corredores entendem que tem a hora que você faz uma carga mais pesada, tem a hora que faz menos carga. Tem corredor que não faz carga nenhuma, faz um trabalho só com elástico e funciona também, porque ele já pega... Os quenianos, por exemplo, eles não fazem tanta academia, fazem exercício com o peso do corpo, mas trabalham força específica direto, rodando ali no sobe e desce. Então, de repente, um queniano, se ele começar a fazer musculação tradicional, aliado ao tanto de vezes na semana que ele corre no sobe e desce, isso aí arrebentaria ele, faria mais mal do que bem. Isso hoje vocês sabem porque tem informação, mas antes, na cabeça do corredor, se ele não fortalecesse com muito peso, ele ia machucar. E a gente sabe que você não machuca só por isso. Principalmente a questão de encurtamento que eu sempre falo. Muitos corredores estão tão encurtados que o cara pega, vai na academia, fica fazendo agachamento, a musculatura já está muito encurtada, isso mais atrapalha do que ajuda. Então, mesmo ele fazendo a musculação, ganhando força e tal, massa magra alta, ele machuca por estar encurtado. Treino de força basicamente é isso. Hoje vocês entendem essa questão, que precisa de um pouco de flexibilidade. Eu não gosto de alongar, eu já machuquei por não alongar. Hoje eu faço o mínimo possível, mas faço. Hoje vocês sabem também que precisa fazer uma massagem desportiva, que é aquela liberação miofascial, né, para você tirar nódulos que ficam ali na musculatura. Sua musculatura de tanto correr, você faz um movimento tão repetitivo que vai formando um monte de nozinho na musculatura. Principalmente ali panturrilha e embaixo da panturrilha um pouco, ali na parte mais do tendão. E aí se você não solta isso vira lesão. Esses nódulos viram pequenas lesões. E aí você perde 15, 20 dias parado. Então a massagem desportiva, que é uma massagem que dói, é uma massagem que a pessoa tem que soltar mesmo ali você, tirar esse nódulo, achar esse ponto que a gente chama de ponto gatilho, né, e soltar. Se você não solta, além de ficar com a perna muito travada, você machuca. E pode estar fazendo musculação, tô magrinho aqui, tô fazendo musculação, treinando certo, como que eu machuquei? Machucou porque a musculatura tá presa. Aí também não adianta nada fazer essa massagem relaxante, isso aí não serve para nada, para quem corre.
Tem que ser essa massagem que ela é mais pesada, ela dói. Então tem que ser um fisioterapeuta que saiba fazer ou um massagista desportivo que saiba fazer isso aí, tá? Então, antigamente ninguém falava muito disso. Apesar dos atletas das antigas já fazerem muita massagem desportiva, né? Eles tinham ali uma questão mais raiz, mas também usavam a cabeça. E aí, isso vocês sabem hoje porque o pessoal posta. Eu mesmo já postei, né, lá com o Fernando, que estava fazendo um trabalho aqui comigo. Muitos influenciadores aí digitais postam fazendo a massagem. Tem muito conteúdo em relação a isso. Quiropraxia também, dá uma alinhada ali na sua musculatura. Tudo isso mudou, que antigamente não era tão nítido, né? Não tinha internet tanto assim. E aí, falei aqui do treino de intensidade, né? Do treino, dos nomes no caso, do treino de força. E a questão de volume, a maioria não sabia direito o que era volume. Então o cara saía correndo ali, né? Eu tô falando dos amadores, tá? O profissional ele sempre soube que é volume. O pessoal sempre soube que tem que fazer volume. Mas os amadores, muitos não sabiam essa questão. O cara não entendia que somando o tanto de quilômetros que ele corre na semana, aquilo ali é chamado de volume, e ele tem um volume semanal, tem um volume mensal, e de acordo com cada prova que ele vai correr, ele tem um certo volume que precisa ser feito. Casando, é claro, com a rotina do atleta, porque ele é amador, então ele não pode também achar que ele vai fazer o volume do profissional, porque não vai, né? Ele não tem a rotina do profissional, de repente está um pouco mais acima do peso, então tem que adequar o volume. Mas assim, a gente sabe que o cara que vai correr 5 km faz um volume, o cara que vai correr uma maratona tem que fazer um volume bem maior, até por conta da distância da prova. E antes não era tão falado isso no meio amador. A pessoa só falava, eu corro 3 vezes por semana, eu corro 4, eu corro 2 e faço 2 de spinning, sei lá. Era mais assim o comentário. Então isso aí é algumas coisas que as informações foram trazendo aí para vocês, certo? Esse é o primeiro ponto. Quem está entendendo, deixa aí um joinha. Não esqueçam aí de deixar sugestões de temas aqui, que vai estar top, Abelardo. Aí, ó, a minha opinião aqui agora é sobre essa questão da internet até, porque assim, ó, eu crio conteúdo, eu sei como funciona. Se eu faço um vídeo falando o nome do treino de uma forma simples, ele dá um número X de visualizações. Se eu coloco ali só a palavra limiar de lactato, VO2 máximo ou potência aeróbica, que são alguns tipos de treino que estão dentro do volume e intensidade, a visualização aumenta muito. E todo mundo sabe isso. Até outros canais aí de professores também usam essa estratégia, que é uma coisa óbvia. Você coloca um nome um pouco mais difícil, que é o nome mesmo do negócio, e aí as pessoas têm mais curiosidade de assistir aquele vídeo. Só que aí a turma confunde demais. Você não precisa toda hora querer fazer um treino desses. O que seria, Dario, aí um treino de potência aeróbica? Basicamente é quase a mesma coisa que o limiar de lactato, que é você correr ali 10, 12, 8 segundos acima do seu ritmo de prova. Aí você pode correr isso de forma contínua, 8 quilômetros, 10 quilômetros, pode dividir em séries. Vamos supor um maratonista, ele vai fazer um treino de potência aeróbica, onde a meta dele é correr, um amador, a 4 por 1000 no dia da prova. Ele pega e faz ali 3 tiros de 5 km a 4,10 por quilômetro. Então ele está ali 10 segundos por quilômetro mais lento que o ritmo da prova, e ele faz isso com alguns intervalos. Faz 5 km, trota ali 3, 5 minutos, faz mais 5 km. Tudo isso para treinar o organismo e não sobrecarregar. Não é em si um treino de tiro, tá? É um treino mais fracionado, um treino onde você trabalha potência. Ele não é no ritmo da prova. Se fizer no ritmo da prova, aí tá errado. Só que aí, pessoal, muita gente pensa que só fazendo esses treinos que ela vai evoluir. E aí muita gente vende em cima disso também, que é uma estratégia, não vou falar que é errado, que eu também faço isso.
Mas vocês têm que prestar atenção que tudo continua da mesma forma. Ah, Dario, eu tenho que fazer um treino de potência aeróbica na segunda, um treino de tiro na quinta e um longão progressivo no sábado. Então são 3 treinos aí com um nome um pouco diferente. Mas os três estão dentro dessa categoria de volume e intensidade. O longão progressivo é para agregar volume, vai agregar bastante volume na sua semana. Treino de potência aeróbica, ele mexe na velocidade e tudo, mas tem volume. Igual você tem aqui 3 tiros de 5 km, só a parte do tiro já dá 15 km. Aí se você rodar 3 km para aquecer, mais 2 depois ali do tiro, são mais 5. Então é um treino de 20 km. Isso sem somar o tanto que você corre na pausa, entendeu? Tudo está no volume e tudo está na intensidade. Isso só que vocês precisam entender. E aí, pessoal, dado esse parecer aí de tudo, eu vou citar agora alguns pontos aqui nessa segunda parte de erros que muitos corredores fazem por achar que mudou totalmente e até por excesso de força de vontade. Por querer muito evoluir, por ter muita informação, e aí vê um vídeo de treino de potência, ele quer fazer o treino de potência, de VO2 quer fazer o VO2 e vira uma paçoca e não dá certo. Vou explicar alguns erros aqui. O primeiro erro clássico é relacionado ao longão. O treino longo, você não precisa fazer ele sempre com ritmo, isso é errado. Porque assim, se você parar para pensar um treino longo, o seu corpo fica muito tempo correndo. Então o desgaste do organismo ele é muito grande. E esse desgaste que vai gerar um cansaço, ele é crônico, ele não é agudo. Ele não é um cansaço igual à academia. Você fez academia, exagerou na carga, vai ficar dolorido 2, 3 dias, pum, no 4º dia acabou, não tem mais aquela dor. O cansaço crônico ele vai acumulando, ele não acusa de cara, só que quando ele bate, ele dura semanas, várias semanas, ou até mês, dependendo do erro que o cara fez, que pode até virar um overtraining. Então, o longão que as pessoas acabam errando é essa questão. O cara quer fazer sempre o longão ritmado, sempre forte, e aí muita gente faz no ritmo da prova, é completamente errado isso aí. Até por isso que tem amador que faz o longão a 4,10 por quilômetro, de 32 quilômetros, e no dia da prova ele corre a prova no mesmo ritmo. E aí tá errado. Se você faz o longo a 4,10 por quilômetro no treino, no dia da prova é para você correr pelo menos 10 a 15 segundos mais rápido que aquele ritmo. Se você está correndo no mesmo ritmo do treino longo, no dia da prova, da maratona ou da meia, você está errando nesse ponto. Está cansando muito o seu organismo, certo? Sobrecarregando ele. Seu longão sempre é um martírio, porque você sempre está muito próximo do limite. E aí é legal, posta no Instagram, normalmente foto de longão é o que mais dá like. Mas aí é bacana tudo, só que no dia da prova você poderia correr muito melhor do que você corre porque está errando nisso. Então um monte de gente faz o longão dessa forma, que é o primeiro erro, sempre ritmado no ritmo da prova. Muita gente fica fazendo o longão toda hora, progressivo. Então todo o longo do cara ele começa em um ritmo e termina chinelando. Isso aí não precisa. É um treino legal, mas tem a hora certa de ser feito. Não é toda hora, entendeu? Então toma cuidado com isso aí, porque exige muito do seu organismo. Esse é o segundo erro do longão. E tem pessoas que o terceiro erro que eu vou citar, citando só os mais clássicos aqui. Terceiro e o quarto, né? Pensei mais um aqui. Terceiro, ela ficar fazendo longão toda hora no sobe e desce. Isso muscularmente vai te arrebentar. Você ficar correndo ali 2 horas, 2 horas e meia, todo fim de semana em subida e descida, isso exige muito da sua musculatura. Raras exceções de quem corre prova mais de montanha. Aí é outra história. Quem vai correr ali a Mizuno Uphill, aquelas provas lá na Serra do Rio do Rastro, aí você precisa de fato fazer um treino específico no sobe e desce.
Agora, quem vai correr aí Maratona de São Paulo, Maratona do Rio de Janeiro, Porto Alegre, até Curitiba, que tem bastante morro, você não precisa todo longão pegar um percurso difícil. A gente tem essa mania de achar que sempre tem que ser da forma difícil. Ah, mas o queniano faz um sobe e desce. Mas o queniano é outra história, outra cultura, ele já nasceu lá, ele já corre nesse percurso desde criança, né? Ele treina, come e dorme, ele tem uma outra filosofia de vida. Para o amador, se ele ficar fazendo isso, ele vai se arrebentar. E aí o outro erro seria você fazer um excesso de longão. O que seria o excesso de longão? O primeiro, né? Primeiro é você fazer longo toda semana, não precisa. Não é toda semana que você tem que fazer longão. Vou dar um exemplo aqui. Uma planilha de maratona. O cara faz um fim de semana um 28, no outro fim de semana um 30, no terceiro fim de semana um 32 km. Então ele fez 28 km, 30 e 32. 3 semanas seguidas fazendo longo. Na quarta semana, ele não precisa fazer um longão. Não tem problema ele tirar uma semana sem longo. Aí ele pega lá e roda um 15, um 16 km leve para recuperar dessas 3 semanas. Se você fica toda semana longão atrás de longão, isso vai acumulando no organismo, como eu falei. E a hora que bater esse cansaço, é um cansaço crônico que derruba a ponto de você não conseguir trotar 30 minutos leve. Vai fazer uma sessão de tiros, não consegue fazer a sessão de tiros, o organismo está cansado. Então tem que tomar cuidado com isso aí, com o excesso de longão. Isso no período específico /competitivo, que é quando você está treinando ali por 3 ou 4 meses para uma maratona ou uma meia maratona. Porque antes desse período, quando você está vindo de férias, está em um período muito longe da sua prova-alvo, sendo essa prova-alvo uma prova longa dentro aqui desse objetivo, do objetivo da explicação, aí você não precisa ficar fazendo longão. Ah, Dario, eu acabei de correr a Maratona de São Paulo, vamos supor aqui. A prova foi ali em abril, você fez ali 3, 4 meses de preparação, com vários longos e tal, correu a prova. A prova foi dia 11 de abril, se eu não me engano foi 11 de abril esse ano, né? Acabou a prova, sua outra maratona, vamos supor que seja Maratona de Buenos Aires, que acho que é ali outubro ou novembro. Vamos supor outubro. Se em abril você acabou uma prova, e você tem que levar em conta não só a maratona, mas a preparação. Então você ficou janeiro, fevereiro, março e abril, com muito treino longo, mais a maratona. A outra prova é só em outubro, não tem por que você, pôr a mão aqui, não tem por que você ficar fazendo longo agora de cara. Não tem por quê. É outubro, né? Seria ali 3 meses antes, você volta a fazer longo. Mas, acabei em abril. Você pode pegar aí maio e não fazer nenhum treino longo, para dar uma recuperada boa no seu corpo, no seu organismo e na sua cabeça também. Porque o treino longo exige muito da rotina, você fica muito cansado. Se você é uma pessoa casada ou casado, é difícil sair depois do longão que fica arrebentado. Então você tem que tirar um período para ter também vida social, ficar mais tranquilo. E depois, tirou maio sem longão, pega ali abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Tem 5 meses ainda. Dentro desses 5 meses não precisa colocar longo específico ainda. Você pode ficar mais 1 mês ali, 2 meses, fazendo longo médio. Longo médio ali 20, 22, pega uma vez no mês, roda um 25, no máximo 25, tá? O resto ali de 20 para baixo. Assim você não perde contato com treino longo, mas ao mesmo tempo você não está sobrecarregando demais o seu organismo. Senão você emenda muito a preparação uma na outra, e aí vai ficar em forma antes da outra prova, que nesse exemplo aqui em outubro, e chega cansado, aí não corre bem, entendeu? Então assim, pessoal, esse primeiro ponto aqui de erro clássico, que é o longão, vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Porque longão sobrecarrega bastante o corpo. Muita gente não gosta, mas a maioria eu vejo hoje que gosta. Porque, como eu falei, é o treino, na minha opinião, que mais dá like. Se a pessoa roda um 28, um 30 km rápido e postando principalmente a parcial, isso aí dá muita curtida na rede social. E aí é tentador, né? Tentador, porque
Vem seguidor quando você posta mais, quando tem mais like, comentário, e aí você entra nessa neurose, todo fim de semana quer fazer um longo mais forte que o outro, esquece a preparação e foca muito só nessa parte, entendeu? E aí se arrebenta, você vira um leão de treino, um cara bom de longão no treinamento, e no dia da prova, igual eu falei, você corre muito próximo do ritmo do longo, certo? Então esse foi o primeiro erro mais clássico aí. Espera aí que eu vou citar outros aqui. Eita, derrubei água. Derrubei água na própria perna. Então, essa é a questão do longão. Agora, outro erro aqui clássico, é a questão do treino intenso, né? Então, assim, quando você está no período específico, uma sessão de tiros no período específico, ela é muito importante. Só que aí é nesse período onde você já vem de um período de base, um período ali onde rodou bastante, onde você fez bastante fartlek, que é aquele treino com variação de ritmo, onde fez bastante rodagem. Você preparou o seu corpo e a sua musculatura, porque o tiro é a mesma coisa do longão. Você não precisa ficar o ano todo fazendo tiro. Isso aí também é errado. Até uma pergunta que eu recebo muito lá no Instagram, se precisa fazer tiro toda semana. Isso aí muita gente pergunta. E a outra pergunta é se tem que fazer 2 sessões de tiro por semana. Primeiro ponto, não precisa fazer toda semana, porém tem que ter uma sequência. O treino de corrida, você tem que dar sequência. Sequência é muito importante. É por isso que eu até falo para quem é meu aluno, para que quando a pessoa está bem de saúde, não está com nada, com dor, com nada, para ela evitar perder treino. Porque ela dando uma sequência grande ali, o corpo dela assimila, evolui, e vamos supor que surgiu um imprevisto, ela machucou, teve uma viagem, ficou ali 10, 12 dias parada. Se ela vem de uma sequência grande, como ela está bem condicionada, esses 10, 12 dias vão dar um prejuízo mínimo. O corpo dela vai ficar mais preguiçoso um pouco, vai dar uma relaxada, mas no retorno ela vai voltar muito bem. Ela vai voltar ali, de repente sente o primeiro treino, no segundo já está o treino já assimilando melhor, porque ela vem de uma sequência grande. Agora, quem não segue a risca, quem quebra toda hora o treinamento, tem lá 4 sessões na semana, toda hora você faz 3. Tem 5, você faz 4. O treino longo é para dar 1h30, você faz 1h15. O treino de tiro são 15 tiros de 400, você faz 8. Esse tipo de atleta que corta tudo pela metade, deu uma lesãozinha, uma paradinha, ele perde todo o condicionamento porque ele ainda não tem tanto condicionamento. Ele não dá sequência, ele faz tudo meia boca, entendeu? Então o treino de tiros, ele não precisa ser toda semana, mas tem que ter uma sequência. Aí vai muito de cada treinador. Normalmente, eu mesmo, eu coloco 3 semanas com tiro, 3 a 4. Então, por 3 ou 4 semanas o atleta vai fazer ali tiro. E uma semana sem. Uma semana um pouco mais tranquila, para ele dar uma recuperada até na cabeça, né? Porque exige bastante aí do atleta o treino de tiros, dá muita ansiedade e tal. O que seria errado uma semana você faz, 2 não faz, aí faz de novo por 2 semanas, pula 3, que é o que eu falei, você não dá sequência e velocidade demora muito para você ganhar. A velocidade é diferente da resistência. A resistência é uma coisa mais natural do ser humano. Então a gente já tem uma resistência para conseguir andar, para conseguir em um susto dar uma pequena corrida, todo mundo tem isso. Né? Claro, tem pessoa que tem um pouco mais e pessoa que tem um pouco menos. Mas a velocidade não é tão natural. Então você tem que estimular muito a velocidade. E você não fica rápido com 2 sessões de tiro. Precisa ali de uma sequência de 2, 3 meses seguidos fazendo tiro para você ter uma melhora significativa. Aí nesses 2, 3 meses você pode intercalar isso que eu falei. Faz ali por 3, 4 semanas tiro, uma semana não faz. Pega ali, faz mais 3, 4 semanas, uma semana não faz. Tem que ter toda essa questão, entendeu? De sequência aí. Agora a outra pergunta que eu sempre recebo, se tem que fazer 2 sessões por semana, eu acho que a maioria dos atletas amadores, uma boa parcela,
Acho que aí 80% não precisa. Porque assim, ó, primeiro ponto, falando muito primeiro ponto, para você fazer 2 sessões, no mínimo você tem que treinar 6 vezes na semana. Porque se você treina aí 3, 4 ou até 5 dias por semana, não tem por que fazer 2 sessões de tiro. Que tiro é um dos treinos intensos. Existem os outros que eu vou falar aqui depois. Treino de ritmo, potência aeróbica e por aí vai. Então não tem por que o cara que treina 5 dias fazer 2 sessões de tiro. Que aí ele vai ter 2 sessões de tiro, naturalmente já um treino longo, que já é puxado, e nos outros 2 dias ele teria que ter um treino ritmado. E não vai encaixar, porque vai ficar 2 tiros, um longo, um ritmado e só um treino leve. Aí não dá certo, entendeu? Você não pode fazer mais treinos intensos do que treinos leves. Isso aí é errado. Certo, Abelardo? Então, assim, se você treina 6 dias, dependendo da fase do treinamento, cabe 2 sessões. Mas a grande maioria com uma sessão bem feita de tiro, com um volume bom de tiro, tiro bem feito, mais uma sessão ali de um treino ritmado mais forte, enchendo o resto aí da sua semana com rodagem num ritmo mais tranquilo, mais o longão, que você pode variar longos lentos, com longos com um pouco de qualidade, vai intercalando, tá ótimo, tá de bom tamanho. A maioria que faz 2 sessões não precisa, e é por isso que faz tão bem o tiro, mas vive morrendo nas provas, não corre bem. Tá sempre cansado, tá sempre machucando, toda hora aí é tiro em cima de tiro, não tem uma programação. A vida inteira você faz o tiro pro mesmo ritmo, com a mesma pausa, não sabe fazer a periodização do tiro também, que também tem periodização ali, né? Você tem que mudar a pausa, tem que mudar a distância, a pausa pode ser ativa, pode ser passiva. Se é passiva, tem época que ela é maior, tem época que ela é menor, tem que entender por que é maior, por que é menor. Enfim, tem um monte de variáveis que você precisa também ter um treinador que entenda disso, né? Que entenda disso para te orientar. Inclusive, falar aqui no meio que eu esqueço que eu tenho, né, primeiro esse trabalho de treinamento à distância para quem está assistindo e chegou até aqui. Trabalho personalizado, trabalho com número X de alunos. Poderia até ter mais alunos, mas é um número ali para conseguir fazer um bom trabalho. Se você tem interesse, isso para qualquer prova, independente do seu nível, do seu peso, não importa, eu treino qualquer pessoa, me chama no WhatsApp que está na descrição do vídeo, tá? Então ele está aqui embaixo, tem que salvar o número, certo? Salva o número, manda mensagem, aí eu explico certinho como funciona, e aí eu programo todo o seu treinamento em cima de tudo isso aqui que eu estou falando, e de mais coisas. Eu tenho uma experiência muito boa já na área, muito tempo eu tô nisso, vai dar 14 anos já. Treino atletas amadores, treino também atletas de elite, convivo com bastante atleta de elite, treinadores aí de nível olímpico. Então eu tenho um conhecimento legal para passar para você, né? Para colocar ali dentro da planilha e você seguindo, com certeza vai evoluir. Então quem tiver interesse, chama aqui no WhatsApp que está na descrição do vídeo que as vagas estão abertas. E aí, continuando aqui, né, pessoal? Deixa eu tomar um gole de água. Estamos com cerca de meia hora. Tá fluindo, hein, Abelardo? Não é fácil, não. Assim, sozinho, quase uma hora e 40 e poucos minutos, não é fácil, hein? Tem que quebrar a cabeça aqui, dar um nó na cabeça. Mas, continuando. Deixa o joinha aí, quem puder, novamente, tem que pedir, senão vocês esquecem. E é isso. Vamos lá. Então, tiro é isso aí, né? 2 sessões, um ou outro atleta, a maioria com uma sessão só bem feita, programando tudo certinho, mais uma sessão de treino intenso, ali uma rodagem, e enchendo ali com um volume bom, tá ótimo, tá? Porque assim, ó, entrando em um outro erro clássico dos corredores, a falta de volume de treinamento. Porque o pessoal sabe que é volume, como eu falei, só que fica focado, bitolado nesses pontos. Então o cara quer fazer treino de VO2 máximo na segunda, quer fazer treino de tiro na terça, quarta ele quer fazer um fartlek, quinta ele quer fazer outro treino intenso. E aí porque ele aumenta muito a intensidade,
nessa loucura aí de achar que tem que fazer todos os tipos de treino que existem, porque ele aprendeu o nome agora, ele pega e fazendo intensidade mais alta, o volume tem que baixar. Nenhum atleta, isso nem atleta olímpico, suporta um período com intensidade alta e volume alto. É assim, ó. Quando o volume está muito alto, a intensidade está um pouco mais baixa. Quando a intensidade está mais alta, o volume está um pouco mais baixo. Não dá para manter volume e intensidade alta. Não dá, o corpo não aguenta isso daí. Não tem como, é impossível, fisiologicamente falando. Então as pessoas que ficam achando que tem que fazer todos esses nomes aí de treinamento, esses tipos, VO2, potência, um monte de coisa, que é válido, mas tem que saber fazer, elas aumentam muito a intensidade, aí o volume cai. E volume, pessoal, é um dos pontos mais importantes para você conseguir correr. Se você quer evoluir na corrida, você precisa correr mais. Você tem que ter volume, tem que passar mais horas da sua semana correndo, horas mesmo, somando todos os treinos. Só intensidade não vai fazer o seu corpo segurar um ritmo forte durante a prova. Principalmente aí quem quer correr um 10 km forte, uma meia maratona forte, uma maratona forte. O 5, tem cara que faz um volume meia boca e ainda segura um 5 razoavelmente bom, porque é uma prova bem curta. Então, ele vai quebrar no quilômetro 3, tem só mais 2 quilômetros. Só que aí você pega muito corredor que também não sai do lugar no 5 km. Ah, ele tá correndo 17,30. Pô, é bom para amador? É bom. 3,30 por quilômetro. Muita gente já corre isso, né? É bom, mas muita gente já corre. Só que aí o cara não sai disso porque falta volume. Ah, eu corro 5 km, ô Abelardo, eu não vou ficar fazendo volume. Pra que eu vou rodar 15, 16? Pra que eu vou fazer uma rodagem de 1h30 no fim de semana se o meu objetivo são provas de 5 km? Tá errado. Você só tá pensando na intensidade, não tá fazendo o seu corpo ganhar mais lastro. No volume você... Peraí que eu bati aqui. No volume, você aumenta tudo no seu corpo, tá? Aumenta ali as mitocôndrias que vão ajudar no transporte de oxigênio. Seu coração, ele fica mais forte, ele bombeia mais sangue, né? Oxigena mais. Sua hemoglobina, que é o seu número ali de... Os seus glóbulos vermelhos, eles aumentam, as hemácias também. Tudo por dentro do seu corpo, quando o volume está mais alto, funciona melhor. Então você que corre tem que ter volume, vai oxigenar mais rápido, você vai cansar menos com volume mais alto. E aí casando um volume bom com uma intensidade boa, que nem precisa ser tanto igual vocês pensam, é o casamento perfeito. É o casamento perfeito e aí o resultado sai. E estou falando isso porque a maioria não gosta de rodar. As pessoas não gostam de fazer volume. Como eu falei, as pessoas hoje em dia, elas vão rodar em um parque, em um lugar público e elas querem sempre fazer um treino forte. Você tá ali num dia que tem que correr 1h30 devagar, aí alguém te passa, você já cria uma competição com essa pessoa, uma competição besta, porque cada um tem o seu treino. De repente aquela pessoa te passou porque ela tá em um treino intenso e o seu é leve. E aí você quer passar ela porque... Nossa, não pode me passar. Isso é errado, isso é uma vaidade, entendeu? Se você pegar um atleta de alto rendimento, no dia que ele tá leve, você pode passar ele e dar a volta nele ali 1000 vezes que ele não vai apertar o ritmo, porque ele sabe que aquele dia é um treino leve. Ele sabe do que ele tá fazendo, ele sabe do condicionamento que ele tem e ele não vai fazer loucura. E principalmente, porque quem faz volume mais alto não fica sempre com essa corrida solta aí de quem faz só treino intenso. Quem faz só treino intenso sempre tá com o corpo mais leve, né? O cara fica meio dolorido, mas como não tem volume na perna, a corrida dele sempre tá mais solta. Então ele aperta ali, tá de boa, ele vai fazer uma rodagem, ele sempre tá solto, só que não segura no ritmo da prova, né? Ele faz um treino razoavelmente intenso e não corre nem perto do que ele poderia correr se tivesse com volume alto. Já o cara que faz volume alto, ele na maioria das vezes, das semanas ali de quinta-feira para frente, ele tá com a perna mais cansada, mais pesada. E aí ele vai fazer uma rodagem, o corpo tá mais cansado. Ah, Dario, mas então ele não vai correr bem porque o corpo tá sempre cansado? Não.
Tem um período de volume alto e tem um período que ele vai fazer um polimento. Na hora que esse volume que está alto, com uma intensidade boa, na hora que ele solta fazendo um polimento, e ele mantém só essa intensidade ou aumenta um pouquinho, aí o corpo dele naturalmente assimila tudo aquilo, coração está mais forte, hemoglobina mais alta, tudo melhor ali por dentro, e aí ele está mais descansado, a perna mais solta e tal, ele rende muito na prova, que é onde acontece a mágica, Abelardo. Onde acontece a mágica, principalmente em prova longa. A prova curta também, né? Mas prova longa é nítido. Períodos de volume alto e o período de polimento. Um maratonista aí, tipo o Kipchoge, ele vai fazer ali 3 ou 2 semanas de polimento. Então ele dá uma pancada ali por umas 12 semanas, volume lá no teto, o cara termina a semana com o olho lá no fundo, cansado, exausto, mas na hora que ele vai soltando esse treino, sabendo soltar também, que não pode fazer isso muito agressivo, né? Você não pode estar rodando 150 e do nada baixar para 30. Tem que saber fazer esse polimento com calma. Na hora que ele solta, aí a mágica acontece. Ele chega descansado na prova e muito bem condicionado. Entendeu? Então, o volume é um outro ponto que eu vejo que vocês erram bastante, bastante mesmo, tá? Muita gente erra nessa questão de volume e erra assim, vamos falar por um excesso de vontade de fazer treino intenso ou por preguiça, porque volume exige tempo. Então o cara não quer quarta-feira fazer um treino de 1h15, 1h20. Ele quer fazer 10 tiros de 400 e acabar o treino ali em 45 minutos, somando aquecimento todo. Esse é outro erro clássico, tá, pessoal? É essa questão de falta de volume. E vou entrar aqui em um dos últimos pontos já, até para não ficar muito longo esse aqui. Ó, um dos últimos pontos aí que acontece bastante com o pessoal, então, é o excesso, último ponto aqui mesmo, tá? De treino de força. O cara quer fazer muito trabalho de força, sempre com esse mito de que se ele não fortalecer, ele vai machucar, e não é bem assim. Você, como eu falei, se está muito encurtado, o excesso de fortalecimento vai fazer você machucar. Porque agachando você precisa de alongamento. Fazendo cadeira extensora, mesa flexora, cadeira adutora e abdutora, tudo isso precisa de alongamento do músculo ali. Então se o cara está muito, muito encurtado, a musculatura muito presa, nunca faz uma massagem, nunca solta, na hora que ele vai fazer esse trabalho de força, ele vai batendo ali, vai encurtando cada vez mais e uma hora estoura, isso aí espana. E aí como que machucou o cara que está fazendo trabalho de força? Entendeu? Isso aí é um mito, pessoal. Muita gente fala muita bobagem. Hoje em dia, por falta de estudar, de aprofundar um pouco mais, entendeu? De ter convívio com atletas mais experientes, de aprender mesmo na prática. Teoria é uma coisa, é muito legal ter teoria, é legal você ser formado em educação física, né, e tal, gente que estudou, mas precisa de prática também, entendeu? Tem que casar os dois. E aí esse excesso de treino de força, o que seria? Tem atletas que fazem 2 ou 3 vezes de musculação, de perna no caso, tá? Membro inferior, na semana. E aí ele corre 3 dias. Ele faz 3 de musculação e 3 de corrida. Ou 2 de musculação e 3 de corrida. É muita coisa, não tem porquê. Não tem porquê, sua perna sempre está cansada, corre esse risco aí de machucar que eu acabei de falar. E não precisa de tanta força assim para correr. Não precisa de tanta força desse jeito. Até porque o excesso de massa magra também gera peso. Ah, eu tô só ganhando massa magra. Tá só ganhando massa magra, mas massa magra pesa. Para correr bem tem que estar levinho, não adianta. Você tem que, dentro do que é possível para você, com o nutricionista, perder gordura, estar em um peso bom, um peso ideal, mais magro, que isso aí de cara já vai sobrecarregar menos a sua musculatura. Então a exigência muscular ela vai ser menor, entendeu? Não adianta nada fazer musculação que nem louco, aí fim de semana você encharca a vela aí na cervejada, come açúcar para arrebentar, come só gordura, entendeu? Se o seu objetivo é rendimento na corrida. Não tô falando que não pode fazer isso, né? Tô só falando quem busca rendimento na corrida de rua. Então tem que dar uma controlada na alimentação, né? Tem que dar uma seguradinha ali na medida do possível, sem tanta neurose também, né? Quem gosta de beber alguma coisa, bebe,
controle e tal, mas usando a cabeça. Você não pode ter a rotina de quem não quer rendimento na corrida e querer ter rendimento na corrida, entendeu? Então esse é um dos pontos, você perder um pouco de peso e tomar cuidado com esse excesso de musculação. Porque se você faz muita musculação, é como eu falei, a perna sempre tá pesada, sempre tá cansada, isso atrapalha sim o treino de corrida, tá? Atrapalha o treino de corrida. Principalmente quem coloca carga muito alta na musculação. Não precisa uma carga muito alta. É uma carga média ali, movimento de repente um pouquinho mais rápido, onde você termina o treino com a perna um pouco cansada, mas se no dia seguinte tiver que rodar um 15 km, você consegue. Agora, se termina o treino, sai dali mancando, aí não adianta nada. Ah, mas o personal que passou, então o personal está fazendo errado, levando em conta a sua atividade principal, que é a corrida. Você não pode fazer uma musculação onde no outro dia você não consegue correr. Isso aí vai atrapalhar para arrebentar. Antes, você fazer ali um dia de musculação bem feito, ali certinho, mais um dia de trabalho de força específica, que seria você correr aí no sobe e desce. Fazer uma rodagem média ou longa, pegando algumas subidas e descidas no meio do percurso, que isso aí vai trabalhar já a sua força naturalmente, entendeu? Então tomem cuidado, esse é um erro clássico, muita gente fortalece demais. Isso aí, vou falar a verdade para vocês, atleta de elite, assim, da maioria que eu conheço, a cada 10, 8 nem fortalece. Faz só um dia com sobe e desce ali, não faz musculação nem nada. Aí os outros 2 fazem um dia só, um dia bem feito. Essa é uma média, tá, pessoal? Pode ser que seja 7 que não fazem nada e 3 que façam. Mas eu tô só querendo dizer aqui que a maioria não faz. Ah, mas os caras machucam muito? Não machucam. Porque é o que eu falei para vocês. O peso, né? Eles estão em um peso ideal. A distribuição de volume e de intensidade na semana tá perfeita. Então eles sabem treinar, eles sabem correr. E isso aí faz com que ele não machuque. Entendeu? Então o que vai fazer você machucar é isso. É excesso de peso e uma distribuição errada dentro do que eu falei agora há pouco, de volume e intensidade. Aí você se arrebenta. Certo, Abelardo? Esse é um dos últimos pontos aqui, que é o excesso de treino de força. Se estiver dando para entender, coloca aqui que... Vamos tentar bater uns 50 comentários aqui. Coloca aí que está dando para entender, que eu já vou para as partes. A parte final. Estamos com 40 e poucos minutos, né? Eu acho que é isso, pessoal. O que eu queria que vocês entendessem, ainda não sai do vídeo aqui, o que eu quero que vocês entendam é essa questão do treinamento. Mudou na questão de vocês conhecerem um pouco mais os termos. Isso é legal, é interessante, mas tomem cuidado porque a base, o que já era feito ali nos anos 80, 90, muita coisa dali continua. Muita coisa não vai mudar, você não vai conseguir correr bem sem volume, você não vai conseguir correr rápido sem uma sessão de tiros bem feita, você não vai correr uma maratona bem sem fazer treino longo na medida certa. Seu corpo não segura o ano inteiro com volume alto ou o ano inteiro com um longão todo fim de semana. Tem que saber montar tudo isso aí. O treino é igual eu falo, é um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. E quem monta esse quebra-cabeça é um treinador. Isso aí eu tô puxando sardinha mesmo pro meu lado, pra minha classe aí. Porque se você... ainda mais hoje em dia que subiu muitas coisas. Se você não investe em um treinador, acaba que você fica dando murro em ponta de faca. Então, legal ter um tênis de placa de carbono que vai custar de R$ 1.800 para cima e vai durar o mesmo tempo que um tênis sem placa de carbono, só que a placa de verdade ela dá assim mais impulsão, ela realmente ajuda. Se você investe em um tênis desse, investe em um relógio muito bom com o melhor GPS do mundo, vai lá e compra roupa boa também, né? Vestimenta boa e tal. Toma a melhor suplementação do mundo, que também é importante, também contribui uma boa suplementação. Se alimenta bem, faz tudo certinho ali, tá no peso ideal, mas treina da forma errada,
Faz a periodização errada, não adianta nada. Sinto muito, pessoal. Sem contar a inscrição, né? Que hoje em dia aí uma maratona aqui no Brasil já está custando em média 280, 300 reais a inscrição. Fora a viagem, fora o hotel, fora a alimentação. E aí você investe em tudo isso aqui que eu falei, umas 8, 10 coisas, e não tem um treinador. Treina errado, vive cansado, vive machucando, gasta para arrebentar com fisioterapia e com remédio, tudo porque você acha que sabe tudo. Você acha que, eu assisto um monte de vídeo que ajuda, senão eu também não faria conteúdo, mas você tem o dinheiro para investir em um treinador e não investe porque acha que já sabe fazer tudo. E não sabe. Eu posso passar o dia inteiro assistindo vídeo de contabilidade, canal de um contador, e eu não vou saber montar tudo certo a minha contabilidade e nem posso, entendeu? Então não é assim que funciona. Eu vi um vídeo de liberação miofascial no YouTube, agora eu vou eu mesmo fazer toda hora. Vou começar a vender até isso. Não é assim que funciona, entendeu? Cada um tem a sua área, até o mundo funciona dessa forma. Né? A gente precisa de pessoas em cada área, porque ninguém sabe fazer tudo sozinho. Então fiz esse parênteses novamente para lembrar vocês que eu estou com vagas abertas para o meu treinamento à distância. Meu WhatsApp está na descrição. Manda mensagem mesmo que você não vá fechar agora para saber como funciona, para saber os valores e você se programar certinho. Eu chego a fechar a vaga quando bate um determinado número, tá? Então tem um número que eu trabalho, chegou nesse número eu fecho e aí eu vou abrindo novamente as vagas conforme vai saindo um pessoal, certo? E tem muita gente que passa anos aí comigo, 3, 4, 5 anos treinando comigo à distância e funciona muito bem. Quem segue, arrisca, consegue evoluir, porque você vai conversar comigo, tem lá o grupo de alunos no WhatsApp também. Eu sempre coloco resultados lá no Instagram para quem quer acompanhar. No canal também aqui tem alguns vídeos que eu coloco depoimentos de alunos. Então assim, é certeiro que você vai evoluir. E nesse momento as vagas estão abertas. Certo, Abelardo? Se tiver interesse, chama no WhatsApp que está na descrição do vídeo aqui. Só salvar o número e mandar uma mensagem. Agora, chega de falar, eu acho que ficou bem completo aqui, ficou uma aula bacana, né? Um podcast bacana. Quem puder, deixa o joinha no vídeo, que isso é muito importante, tá? Ajuda demais. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E novamente eu vou pedir para deixar sugestões de temas para quando eu for gravar novamente um episódio assim. Tá bom, Abelardos e Abelardas? Tamo junto, um abraço, falou, valeu e fui. Até o próximo.